Volume 18. Capítulo 120. 4 títulos Doulu. O título Doulu de branco queria aceitar Dai-Mubai como seu discípulo? Embora ele tivesse dito essas palavras enquanto estava emocionalmente agitado. Considerando o nível do seu status. As palavras que foram ditas eram como água que havia sido derramada. Elas definitivamente não poderiam ser retiradas. Tai Long e os outros substitutos pensaram que essa era uma boa oportunidade e pelo menos eles não teriam mais que precisar aguentar o ataque do outro grupo e continuariam vivos. Além disso, com tal professor, o que disso não seria bom? Mas as palavras de Dai-Mubai foram contra suas expectativas. Não é impossível para mim tomá-lo como meu professor. Mas tenho condições. Dai-Mubai disse enquanto seus olhos cruéis piscavam. Não era que ele não queria resistir. Mas ele não era uma pessoa completamente precipitada. Contra um título Doulu. Qual era o ponto de resistir? Como se dizia? Contanto que uma colina verde restasse. Não era preciso se preocupar com a falta de lenha para queimar. Além disso, não era apenas ele que estava ali. Oh! Que condições? O homem de branco olhou com interesse para Dai-Mubai que ainda se atreveu a impor condições nessa situação. Dai-Mubai apontou seu dedo na direção de Juzukin e disse: Ela é minha noiva e também minha parceira numa técnica de fusão espiritual. Você não pode feri-la. Os olhos do homem de branco brilharam. Técnica de fusão espiritual é. Muito bem. Eu prometo a você. Sem esperar pelo homem de branco continuar a falar. Dai-Mubai então apontou na direção dos outros. Eles são todos meus companheiros. Nós somos um time com o melhor trabalho em equipe. Eles são todos meus irmãos e meus companheiros mais próximos. Você também não pode feri-los. Se não, como eu poderia tomá-lo como meu professor? Isso. O homem de branco obviamente hesitou. Enquanto voava nos céus. Rodear rapidamente o relembrou em voz alta. Lorde. Eles são os alvos da nossa missão. O homem de branco franziu suas sobrancelhas e disse. Sim. Entre eles um é o alvo da nossa atual missão. Isso não é algo que eu posso decidir. Porém eu posso te prometer que matarei apenas uma pessoa. O que você acha? Da sua perspectiva. Como um título Doulu e tendo se rebaixado tanto. Ele sentia que já estava dando um monte de moral para Dai-Mubai. Mas quem poderia esperar que Dai-Mubai balançaria firmemente sua cabeça? Não. Se um de nós for ferido, você será meu inimigo. O homem de branco friamente rebateu. Você quer morrer? Você deve entender. Para mim, te matar é o mesmo que esmagar uma formiga. Se não fosse por você ter consumido o singular crisântemo do céu aveludado, você seria uma pessoa morta agora. O olhar de Dai-Mubai encontrou com os de seus companheiros por um instante quando ele estava prestes a falar. Tang San falou primeiro. A pessoa que vocês todos querem matar deve ser eu. Certo. Deixe os outros irem. Eu tirarei minha própria vida aqui. Pequeno San. Ge. Os demônios da Shurek restantes entraram em pânico. Eles não entendiam o porquê de Tang San dizer algo como isso nesse momento. Mesmo o título Doulu de branco estava um pouco surpreso. Criança. Você é muito esperta. Mas pessoas espertas geralmente não vivem por muito tempo. Enquanto falava, seu olhar mais uma vez se virou na direção de Dai-Mubai. Já que seu companheiro está disposto a usar sua vida em troca da de todos vocês, você não precisa mais ser teimoso.
Eu lhe darei uma morte rápida. Não. Os 7 demônios da Shurek são como um. Se eu não puder viver e morrer com meus irmãos, você acha que eu conseguirei realizar qualquer feito no futuro? Dai-Mubai respondeu firmemente. Feitos. Se você morrer agora será o mesmo que não realizar qualquer feito na verdade. Pare de falar bobagens e apenas faça isso. O raio de esperança no coração de Dai-Mubai já havia se extinguido. O outro grupo havia mobilizado centenas de pessoas e seu alvo parecia ser Tang San. Como eles possivelmente poderiam apenas deixar isso de lado agora? O título Doulu de branco pareceu descobrir alguma coisa. Sua boca emitiu uma risada feminina, fazendo todos que a ouviram tremer. Não se preocupe. Eu não lhe matarei. Eu irei primeiro matar esse Tang San e então te capturarei. Eu não acredito que você não irá se submeter a mim. Sim. Eu vou levar esse grupo de crianças junto. O talento de todos é muito bom. Eu vou instruí-los também. Enquanto falava, ele já havia se movido na direção de Tang San e ergueu seu braço direito. O ar momentaneamente se solidificou. Nenhum dos 7 demônios da Shurek podia mover seu corpo sob aquela imensa pressão. Um agudo uivo soou. Liu Ermon enlouqueceu. O enorme avatar do dragão de foco fez um arco no ar e chicoteou sua cauda de dragão, finalmente fazendo voar longe o mestre dos espíritos tartaruga de ferro que a estava impedindo. Logo em seguida, seu enorme corpo imediatamente avançou como uma estrela cadente na direção do título Doulu de branco e se jogou contra ele. O grande mestre não estava presente. Se Tang San morresse, como ela poderia responder a ele? Ela sabia que a relação entre o grande mestre e Tang San era como a de um pai e filho. Além disso, Tang San também era a pessoa que sua afilhada amava. O olhar do título Doulu de branco se aguçou contra o ataque de força total de Liu Erlon. Até ele não se atrevia a ser descuidado. Ele balançou o singular crisântemo do céu aveludado em sua mão. Uma enorme flor roxa pairou no vento, entre os 9 anéis de espírito dele. 3 brevemente se acenderam por um momento, com extrema velocidade, deixando os outros incapazes de perceberem exatamente quais anéis de espírito foram ativados. E no momento seguinte a enorme flor roxa no céu já havia se transformado numa enorme barreira, forçadamente fazendo o avatar espiritual de Liu Ermon voar para longe. Enquanto permanecia nos céus, Liu Erlon já estava freneticamente tossindo sangue. Dragão azul relâmpago tirano variante. Isso está apenas nesse nível. O título Doulu de branco era tão forte que ele fazia as pessoas ficarem sufocadas. Até o nível de tenacidade de Liu Erlon foi incapaz de aguentar um ataque. Flender também foi capaz de se livrar de seu oponente a tempo de pegar Liu Erlon que estava nos céus. Os dois trocaram olhares. Seus olhos repletos do brilho de alguém que não teme a morte. Guan Crisântemo. Você realmente acha que a nossa academia Shurek não tem ninguém? Vamos ver se eu não irei romper o seu crisântemo. Uma voz familiar ecoou. O rosto do Doulu de branco repentinamente mudou. A pressão aplicada sobre os 7 demônios da Shurek momentaneamente enfraqueceu um pouco. Do Gubô, cujo cabelo já havia voltado a ser preto, silenciosamente apareceu. Ele caminhou no ar. Mas como ele mesmo não podia voar, ele teve que usar seu extremamente forte poder espiritual para se aproximar do campo de batalha passo a passo. Embora o título Doulu de branco ainda estivesse atrás dos 7 demônios da Shurek, nesse momento ele não se atreveu a fazer um único movimento precipitado. Ambos eram títulos Doulu. As auras de ambos travaram uma na outra no instante em que eles se encontraram. Não importava quem fizesse qualquer tipo de movimento,
Isso imediatamente atrairia os ataques mais fortes do oponente. E nos níveis deles. Assim que um ficasse em desvantagem. Se recuperar era tão difícil quanto ascender aos céus. Velho aberração venenosa. Quando foi que você se tornou o cão dessa academia? A suave voz sinistra tinha alguns traços a mais de frieza nela. Você, seu bastardo, é o verdadeiro cão. Eu sou um ancião honorário da Academia Shurek. E por que não? Tang-san é meu irmão. Se você quiser matá-lo, eu irei primeiro romper seu crisântemo. Os olhos de Dugubu ainda estavam verdes. A forte aura da serpente imperador de jade fosforescente invadiu o ar. A imensa pressão gerada pelos dois grandes títulos Douluo se encarando fez a batalha das milhares de pessoas ao redor desacelerar. Diante de uma pressão tão enorme, até respirar se tornou difícil para eles. O olhar do Douluo de branco para Dugubo se intensificou. Dugubo, é melhor você pensar sobre isso cuidadosamente. Ir contra nós. Com que tipo de destino você irá acabar? Dugubo respondeu despreocupadamente. Eu lhe aconselharei a primeiro pensar sobre o seu próprio funeral. Eu não acredito que você não conheça a pessoa por trás de Tang-san. Já que vocês todos tomaram uma ação contra ele. É melhor vocês se prepararem para sofrer a represália daquela pessoa. No passado. Até. Cale a boca. Você realmente quer morrer? O título Douluo de branco gritou alto, interrompendo as palavras de Dugubo. Velha aberração venenosa. Você e eu já chegamos no nível de título Douluo. Nós dois entendemos em nossos corações as dificuldades que enfrentamos para chegar aqui. Eu não desejo ver você perder sua vida por causa desse assunto. Se você sabe o que é bom para você, se apresse e saia desse lugar. Dugubo disse friamente. Guan Crisântemo. Eu já disse isso. Tang-san é meu irmão. Se você quiser feri-lo, fale sobre isso após passar por mim. Eu realmente quero ver o que você tem que o faz agir tão arrogantemente diante de mim. Mesmo se o seu nível de poder espiritual for um pouco maior do que o meu. Te arrastar para a morte comigo não será um problema muito grande. Bastardo. Não me chame de Guan Crisântemo. No momento em que o título Douluo de branco estava prestes a entrar num estado berserk, sua voz também se tornou excepcionalmente aguda. Você é tão afeminado. Do que eu te chamaria se não de Guan Crisântemo? Não importa como. Você se parece com alguém que vende seu crisântemo. Dugubo riu. Quanto mais seu oponente ficava nervoso, mais animado ele ficava. Dada a situação, embora o lado do oponente ainda tivesse a vantagem, ela não era realmente muito grande. A força de Dugubo estava na sua habilidade de atacar grupos. Uma vez que ele atacasse sem qualquer hesitação, essa aparentemente enorme quantidade de pessoas de preto simplesmente não conseguiriam sobreviver ao seu veneno. Bendito! O Guan Crisântemo sempre será um Guan Crisântemo. Isso é algo que nunca será mudado. Velha aberração venenosa. Você tem o meu apoio nisso. Uma voz clara soou no meio dos céus. Ao ouvir essa voz, a cor da cara de Dugubo se tornou feia. Uma sombra negra silenciosamente apareceu ao lado da águia dourada. O que chocou as pessoas foi que a sombra não podia ser percebida claramente. Até com o olho do demônio púrpuro de Tang-san, ele podia apenas capturar uma fraca sombra. A sombra negra pareceu erguer uma mão e bater de leve uma vez na cabeça da águia dourada. No momento seguinte,
Holdjarra já havia voltado à sua forma original. O título Doulu de branco ergueu sua cabeça e olhou para a sombra negra. Maldito fantasma! Você precisa fazer isso antes de se sentir confortável? A sombra negra riu. Você já demorou demais. Se você perder mais tempo, eu acho que todos irão descobrir quem nós somos. Se apresse e faça isso. Eu bloquearei a velha aberração venenosa enquanto você matará aqueles que precisam ser mortos. Então nós podemos voltar para beber e banquetear. Tang San suspirou profundamente em seu coração. Ele repentinamente sentiu que ele era tão insignificante. Embora a sombra negra tivesse dito apenas algumas frases após aparecer, pela conversação entre eles, ele pôde descobrir que essa sombra negra era na verdade outro título Doulu. Céus! Só havia uns 10 e poucos títulos Doulu nesse continente inteiro. Mas 3 deles já haviam aparecido aqui. E o alvo desses 2 títulos Doulu era, na verdade, ele mesmo. Suas origens já eram quase certas. Além daquele lugar. Que outro lugar poderia ser dono de uma força tão esmagadora? Os olhos de Dugubo já haviam se tornado completamente esmeraldas. Com um balanço de seu corpo, seu verdadeiro corpo da serpente imperador de jade fosforescente apareceu. Dessa vez, ele não disse mais nenhuma palavra. Ao invés disso, diretamente avançou na direção do título Doulu de branco. Velha aberração venenosa. Eu sou seu oponente. A sombra negra se moveu subitamente e instantaneamente bloqueou o caminho de Dugubo, que havia se transformado na serpente imperador de jade fosforescente. O impacto criou uma onda de som. Apenas essa única onda de som derrubou cada mestre dos espíritos abaixo do 40º nível no chão. Os cavaleiros imperiais caíram de seus cavalos de guerra sem nem mesmo serem capazes de gritar, e cada um deles ficou paralisado no chão enquanto espuma saia de suas bocas. Guimei. Se vocês matarem o Tang San hoje, vocês podem ficar esperando serem retribuídos com a morte. Dugubo já estava extremamente enfurecido. Ele nunca teria imaginado que Guimei e o Guan Crisântemo, esses 2 reis Deva, realmente apareceriam ao mesmo tempo aqui nesse lugar. Embora ele soubesse que aquele lugar teria uma alta estima de Tang San, enviar 2 títulos Doulu era algo que ele jamais teria sequer imaginado. Quando a Academia Shurek terminou de participar nas lutas de promoção e foram guiados para a cidade espiritual, Dugubo já estava os seguindo secretamente. Ele fez isso para prevenir que a situação se desenrolando agora diante de seus olhos acontecesse. Mas nunca, em seus sonhos mais loucos, ele imaginou que, como um título Doulu, ele realmente chegaria a se sentir impotente em algum momento, encarando 2 títulos Doulu. Especialmente títulos Doulu que eram ambos de níveis de poder espiritual muito maiores do que o seu. Ele com certeza não teria qualquer chance. Além disso, os oponentes pretendiam matar alguém, enquanto ele tinha que salvar alguém. Se a situação fosse invertida, talvez isso ainda seria possível. As palavras da sombra negra deixaram o título Doulu de branco levemente irritado. Mas ele também sabia que não podia mais enrolar. Um olhar frio como o de uma víbora venenosa friamente perfurou na direção de Tang San. E nesse momento, uma luz condensada dourada arroxeada fortemente disparou dos olhos de Tang San. Mesmo como um título Doulu com toda a sua força. No instante em que o brilho dourado arroxeado atravessou seus olhos, o corpo do Doulu de branco não pôde evitar tremer um pouco. A pressão de poder espiritual que ele estava aplicando sobre os 7 demônios da Shurek repentinamente desapareceu. E nesse instante, Daemobai sem hesitação abriu os 2 braços.
firmemente agarrando o oponente. O golpe do céu da fênix sibilante de Maonjum se ativou imediatamente. Combinado com a totalmente abastecida chuva de meteoros do tigre branco de Daimubai. Eles foram inteiramente usados no título Doulu de branco. Estonteantes cores do arco-íris generosamente dispararam do pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ming Hongron. 4 tipos de suporte foram aplicados no mesmo instante em Daimubai e Maonjum, fazendo o poder de ataque deles chegar no seu máximo. Mas isso ainda não era o suficiente para ferir um título Doulu. Os olhos do título Doulu de branco escureceram levemente. Uma camada de uma aura levemente roxa irrompeu de seu corpo. O efeito de controle acompanhante do golpe do céu da fênix sibilante de Maonjum nem mesmo foi ativado e seu corpo inteiro foi lançado para longe. Daimubai também não ficou em boa forma. Seus 2 braços foram instantaneamente deslocados pelo impacto. Se não fosse pelo título Doulu de branco ser misericordioso, apenas esse único movimento teria sido suficiente para tomar sua vida. O convite de Yama nas mãos de Tang-san estava prestes a ser ativado. Mas no instante em que ele estava prestes a fazer isso, uma camada de um leve brilho dourado emanou do corpo do título Doulu de branco, fazendo sua inteira pessoa parecer ilusória. O que de fato interrompeu a mira do olho do demônios púrpuro de Tang-san. O poder espiritual dentro de seu corpo que já havia se reunido para ativar o convite de Yama tremeu violentamente. Ele não conseguia balançar seu braço direito, não importava o que. Morra! O singular crisântemo do céu aveludado mirou adiante, tendo um tesouro imortal como espírito. A força desse título Doulu de branco era mais forte do que do Gubo. 10 aveludadas pétalas flutuaram para a frente, se movendo da direção de Tang-san. As pétalas que pareciam estar flutuando lentamente estavam viajando como se seguissem os princípios do céu e da terra, selando completamente a aura de Tang-san e qualquer rota de escape. Tang-san amargamente percebeu que mesmo se ele quisesse usar o convite de Yama, seria muito difícil atingir o inimigo. Afinal, seu poder espiritual ainda era muito fraco, o rendendo incapaz de desencadear o verdadeiro poder dessa arma oculta sem igual. Repentinamente, uma estranha sensação apareceu no coração de Tang-san. Ele repentinamente descobriu que tudo diante de seus olhos pareceu ser cortado. O próprio espaço pareceu ser cortado em pedaços. Tudo nos arredores de repente ficou em silêncio. Ele parecia ser incapaz de ouvir qualquer som. As 10 pétalas do singular crisântemo do céu aveludado de repente se transformaram em pó, desaparecendo em todas as direções. Uma figura de branco, alta, grande e ereta silenciosamente bloqueou sua visão. Espadachim Shenshin. O olhar do título Doulu de branco se tornou extremamente sério pela primeira vez. Mesmo anteriormente, quando do Gubo apareceu, ele ainda não havia revelado tal expressão. Há pessoas bloqueando na frente de Tang-san era um velho homem, de roupas brancas sem nenhuma partícula de poeira, com um cabelo prateado que estava bem penteado. Em sua mão havia uma espada com cerca de 3 xi de comprimento. Ela não tinha qualquer decoração e era uma longa espada puramente prateada. Sua expressão era bem indiferente. Seus 2 olhos pareciam que não podiam ver nada dos arredores. Ele apenas silenciosamente ficou ali e não falou. Mas apenas por estar ali, ele ainda dava às pessoas a sensação de estar acima de cada ser vivo no mundo. O título Doulu de branco sentiu que suas próprias palmas estavam molhadas por causa de seu suor. Ele não temia do Gubo. Isso era porque nos níveis deles era muito difícil para venenos terem qualquer efeito. Além disso, a verdadeira força de do Gubo ainda estava um pouco distante quando comparada com a de títulos Doulu com espíritos formidáveis como ele. Mas a pessoa diante de seus olhos era diferente.
Considerado como o título Doulu com a ofensiva mais forte e compreensivamente contendo todos os seus atributos. Entre todos os títulos Doulu conhecidos, o ancião de branco diante de seus olhos era definitivamente uma das poucas pessoas que era capaz de restringi-lo completamente. Shen Xin. Você também quer nadar nessas águas turvas? O título Doulu de branco exclamou, exibindo sua força para ocultar sua fraqueza. Esse ancião de branco era um dos últimos dois guardiões do clã Porcelana dos Sete Tesouros. O Doulu Espada Shen Xin. Dentro do nível dos títulos Doulu, os outros costumavam chamá-lo de Espadachim Shen Xin. Tendo gastado sua vida inteira imerso naquele seu espíritos espada longa. Em termos de capacidades ofensivas, definitivamente não havia muitas pessoas que se atreviam a se comparar a ele. E o Iguan. E pensar que você também é um título Doulu. Como você realmente poderia intimidar essas crianças aqui? Além disso, você também está escondendo sua cara enquanto revela sua cauda. Você não teme ser ridicularizado por outros? Tang San é um amigo nosso. Do clã Porcelana dos Sete Tesouros. A voz de Shen Xin não estava alta. Mas ele fez todos na área de batalha. Exceto do Gu Bo e a Sombra Negra. Pararem. Isso foi porque sua voz afiada era afiada como uma lâmina e ela penetrou nos corações de todos. Se esse é o caso, isso significa que o clã Porcelana dos Sete Tesouros realmente pretende ir contra nós? A expressão do título Doulu de branco escondida atrás de um véu branco se tornou extremamente desagradável. Ele sabia que a missão de hoje não seria completada. Enviar dois títulos Doulu para a batalha e ainda ser incapaz de completar essa missão. Isso era uma total desgraça. Os três clãs superiores são como irmãos. Guan Crisântemo. Você não sabia disso? Uma voz elegante chegou até eles. Vestido em roupas simples. Ninfenchi sem ninguém saber quando. Já havia aparecido numa seção mais alta das colinas. De pé ao lado dele estava o príncipe herdeiro do Império Seldou. Shue King. O pagode de porcelana dos Sete Tesouros brilhou. 7 anéis de espírito flutuaram para cima e para baixo. Embora fossem apenas 7 anéis. No instante em que eles viram Ninfenchi, o Doulu, o Crisântemo e o Iguan já havia tomado sua decisão. Nós admitimos a derrota hoje. Mas essa dívida será lembrada por nós. Guimei. Vamos. Uma enorme explosão irrompeu. Do Gu Bo na forma da serpente imperador de jade fosforescente foi jogado para trás. E o Iguan e Guimei. Esses dois títulos Doulu desapareceram silenciosamente. Os homens de preto recuaram como água fluente. Enquanto recuavam, eles não se esqueceram de levar junto os corpos de seus companheiros. Eles não deixaram nenhuma única arma para trás. Eles apareceram rapidamente. Mas recuaram ainda mais rápido. Em alguns piscares de olhos. Esses ameaçadores bandidos já haviam desaparecido do outro lado das colinas. Pai! Por que você veio? Ning Hongron animadamente correu para a frente, pulando nos braços de Ninfenchi. Nesse momento, ela já havia se esquecido de ocultar sua identidade na frente das outras academias. Os rostos dos membros da Academia das Chamas e da Academia Vento Divino que haviam acabado de formar uma aliança repentinamente se tornou feia. Wu e Feng Xiaotian olharam um para o outro. Sendo fortes como eles eram, eles não puderam evitar rir amargamente. A Academia Shurek ainda estava de fato escondendo a filha do líder do clã Porcelana dos Sete Tesouros. Eles até mesmo levaram 4 títulos Doulu a lutar. Quem exatamente eram essas pessoas? A aparição de Ninfenchi instantaneamente fez o outro grupo recuar.
A razão era bem simples. Embora suas próprias habilidades de combate não fossem fortes, contanto que ele estivesse ali, um único título Doulu poderia se tornar o equivalente a 2. Com seu suporte, apenas o Doulu Espada Shen era o suficiente para lidar com o Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma. Para não mencionar que eles ainda tinham do Gubo. Nin Fengxin, enquanto ainda abraçava sua filha, sorriu e disse: Eu não estou aqui para proteger todos vocês. Eu fui encarregado pela Sua Majestade para proteger a Sua Alteza. De fato, o príncipe herdeiro Shue King, como o representante do Império Seldou dessa vez, não trouxe junto muitos subordinados. Além das 15 academias de mestres dos espíritos, ele também recebeu uma carruagem. Porém, não havia apenas ele naquela carruagem. Ainda estavam Nin Fengxi e o Doulu Espada Shen dentro dela. Como príncipe herdeiro, Shue King era o futuro do Império Seldou. Como o imperador Shue poderia deixá-lo correr qualquer risco? Portanto, ele sinceramente pediu a Nin Fengxi para secretamente protegê-lo. E como líder do clã Porcelana dos Sete Tesouros, sempre haveria um forte guardião seguindo junto com Nin Fengxi. Dessa vez era a vez do Doulu Espada escoltá-lo, enquanto Doulu o Osso ficou no clã Porcelana dos Sete Tesouros. Na batalha anterior, eles não estavam com pressa para aparecer. Originalmente, quando Doulu Espiritual Águia Dourada estava prestes a fazer seu segundo ataque, Shen já estava preparado para agir. Mas ninguém havia esperado que do Gubo repentinamente apareceria no meio do caminho. Dessa forma, a batalha perdeu qualquer suspense. Quando a dupla do clã Porcelana dos Sete Tesouros apareceu, eles já haviam suprimido completamente os oponentes. Os dois títulos Doulu não eram idiotas. Foi por causa disso que eles imediatamente recuaram com seus subordinados, tendo forçado os inimigos a recuar. Todos sentiram como se um enorme peso tivesse sido tirado de suas costas. Se fosse dito que quando os bandidos apareceram as academias de mestres dos espíritos não ligaram, então quando os dois títulos Doulu apareceram um após o outro, seus corações quase saíram por suas gargantas. Aqueles eram títulos Doulu. Um total de 4 apareceram hoje. Isso já era quase o equivalente a 1/4 ou quinto da quantidade deles em todo o continente. Diante de um título Doulu, eles eram apenas um palito. Shue King adequadamente demonstrou a educação de alguém criado para ser um monarca. Assim que o inimigo recuou, ele imediatamente começou a instruir os cavaleiros imperiais sistematicamente, movendo as carruagens não danificadas para a frente, fazendo curativos nos cavalos de guerra e recuperando a formação. Com apenas um pouco de esforço, excluindo os cavalos de guerra que já estavam mortos. Os 500 cavaleiros imperiais já haviam recuperado a maior parte de sua capacidade de combate. Previamente, quando aqueles bandidos de preto estavam lutando, havia intenção assassina insuficiente. A maioria deles estava apenas lutando defensivamente, tentando ganhar tempo suficiente para os dois títulos Doulu. Portanto, a área com mais mortes entre os dois grupos era na verdade onde Tang San usou suas armas ocultas venenosas para matar vários desses estranhos. Shue King, após terminar de fazer o que lhe era suposto, voltou para seu lugar ao lado de Nin Fengxi, educadamente dizendo: Professor, o que você acha que nós devemos fazer a seguir? Nin Fengxi sorriu calmamente. Seguir o plano original e continuar avançando. Tendo aprendido a lição dessa vez, eles não se atreverão a precipitadamente fazer outro ataque. Afinal,
Eles ainda não querem pagar um preço muito caro por Tan San. Sim. Continuem em frente. A inteira procissão continuou avançando. Mas a atmosfera já havia se tornado bem tensa. Tang San imediatamente embarcou na carruagem da Academia Shurek. Ele sabia que ele já havia se tornando o ponto focal de todo mundo. A missão dos dois títulos do Lu de antes era obviamente matá-lo. Uma falha não significava que eles ainda falhariam na próxima vez. Ser lembrado por poderes do nível de título do Lu. Isso não era tão simples quanto apenas ter um espinho nas suas costas. Os outros demônios da Shurek não embarcaram na carruagem. Quem embarcou foram os três grandes poderosos. Nin Fenxi, Shen Xin e do Gubo. Eles sentiam que havia necessidade de discutir alguma coisa com Tan San. Tan San parecia estar um pouco deprimido. Entre os mestres dos espíritos do mesmo nível, ele sempre era o líder do grupo. Até mestres dos espíritos que eram levemente mais fortes do que ele achavam difícil manter uma vantagem contra ele. Mas quando os oponentes se tornavam aqueles do nível de títulos do Lu, ele não tinha mais nenhuma chance. Essa não era uma diferença que várias técnicas poderiam compensar. Nin Fenxi primeiro cumprimentou do Gubo com um aceno, dando um sorriso significativo. O espadachim Shen Xin diretamente fechou seus olhos para se recuperar. Em relação a outros, do Gubo poderia não prestar qualquer atenção. Mas quem estava sentado diante era o líder do clã de uma das três seitas superiores entre as 7 grandes escolas. Eles também eram conhecidos como a escola mais rica debaixo dos céus. Saudações, líder do clã Ning. Nin Fenxi suspirou e disse: mesmo eu não imaginei que eles agiriam tão rapidamente. Além disso, de forma tão impiedosa. Parece que quando Tan San revelou seu martelo céu claro eles já tomaram sua decisão. Du Gubo assentiu com sua cabeça e olhou para Tan San que estava ao seu lado. Ele não pôde evitar revelar um olhar de preocupação. Se essas pessoas já tomaram uma decisão, eu temo que o pequeno San esteja em perigo. Nós deveríamos tirá-lo da competição agora? Apenas por escondê-lo agora ou por encontrar o seu pai sua segurança poderá ser garantida. Não é possível para nós sempre estarmos ao seu lado para protegê-lo. Nin Fenxi assentiu e disse: isso é o que eu também tinha em mente. Embora eles não devem fazer outro ataque antes das finais acabarem, a segurança do pequeno San ainda não é garantida. Pequeno San, se você estiver disposto, eu vou deixar o tio Shen Xin escoltá-lo de volta para o nosso clã Porcelana dos 7 Tesouros. Lá. Embora eu não possa dizer que você estará completamente seguro, não será fácil se alguém quiser feri-lo. Tang San olhou seriamente para os olhos de Nin Fenxi. Tio Ning, você não pode me dizer o porquê de você não ter revelado as identidades deles agora há pouco? Nin Fenxi suspirou. Então você também percebeu. Isso mesmo. Aquelas pessoas devem ser do rol dos espíritos. Até aquelas pessoas de roupas negras também eram mestres dos espíritos. Além disso, eles eram pelo menos anciãos espirituais com 3 anéis de espíritos. Apenas o rol dos espíritos é capaz de mobilizar 2 títulos do Lu e mais de 1000 anciãos espirituais. Mesmo se as 7 grandes escolas tentassem o seu máximo para competir com eles, ainda seria impossível juntar tantas pessoas quanto o rol dos espíritos. A razão pela qual eu não revelei suas identidades foi porque eu não queria que todos aqui morressem por causa disso. Você acha que o rol dos espíritos deixaria qualquer um escapar se eles claramente soubessem que era o rol dos espíritos que estava por trás disso? Os olhos de Tan San cintilaram. Matar todas as testemunhas? Nin Fenxi assentiu. Previamente, o Duque Dragão e a Vovó Serpente não pretendiam dizer isso.
Mas quando o sênior do Gu estava prestes a falar, ele foi parado pelo Doulu Crisântemo. Ele também não disse nada. Isso porque ele não desejava dar ao rol dos espíritos uma razão para matar todas as testemunhas. Dessa vez eles sofreram uma derrota. Para não revelar a identidade do rol dos espíritos, aqueles anciãos espirituais não liberaram seus espíritos. Senão, você não teria sido capaz de matá-los tão facilmente. Até eles reagirem. Tan-san abaixou sua voz. Tio, o rol dos espíritos tomou uma ação contra mim por causa do meu pai? Ninfenshi murmurou. Não inteiramente. Eu acho que embora o rol dos espíritos tenha agido contra você parcialmente por causa do seu pai, ao mesmo tempo eu também acho que é por causa do seu próprio talento. Eles devem ter investigado a sua idade. Ainda não tendo chegado aos 15 anos. Mas já possuindo tanta força. Além disso, você tem espíritos gêmeos e é um descendente direto do clã Céu Claro. Todas essas identidades sem dúvidas o tornarão outro Doulu Céu Claro. Assim que você ficar forte, você definitivamente se tornará a maior ameaça para o rol dos espíritos. Tan-san disse. Eles querem me matar apenas por causa disso? Mas então por que eles não enviaram um título Doulu para diretamente me assassinar? Isso não seria muito mais fácil? Ninfenshi sorriu calmamente e disse. Títulos Doulu também têm seu orgulho de títulos Doulu. Os dois títulos Doulu que apareceram hoje estão entre os anciãos do rol dos espíritos. Apoiadores leais do Pontífice Supremo. Eles também podem ser chamados de reis Deva que ficam ao lado do Pontífice Supremo. O status de um título Doulu é extremamente reverenciado. Como eles poderiam estar dispostos a atacar furtivamente uma criança? Se as pessoas que anteriormente te atacaram fossem apenas do nível de Doulu espirituais, então com Flender e Liu Erlon ao redor, não seria fácil para eles completarem sua missão. Na verdade, a maior variável de hoje não fomos nós, mas sim o sênior do Gu. Você devia agradecer a ele. A razão pela qual o rol dos espíritos enviou 2 títulos Doulu deve ser porque eles já imaginavam que eu e o tio Espada estaríamos aqui. Foi apenas após o sênior do Gu aparecer que eles caíram numa situação desvantajosa. Do Gu borriu alto. Olhou para Tan-san e disse. Pequena aberração. Você não precisa me agradecer. Tan-san olhou para ele e não disse uma palavra de agradecimento. Mas em seu coração, do Gu Boque sem hesitação entrou na batalha. Deixou uma marca profunda em seu coração. Para salvá-lo, do Gu Bo havia ofendido o rol dos espíritos. Ninfenshi disse. Eu acho que há necessidade de você conhecer os 2 títulos Doulu que apareceram hoje. Aquele vestido de branco que apareceu primeiro se chama Yuiguan. Seu espírito é o Crisântemo e seu título é Crisântemo. O Doulu Crisântemo. Ele provavelmente está entre o 94º e o 95º nível de poder espiritual. Aquele Crisântemo estranho é muito poderoso. Por sorte ele foi contido pelo tio Espada hoje. A sombra negra que apareceu depois. Seu título é fantasma e seu nível é quase o mesmo que o do Doulu Crisântemo. Seu espírito é muito especial. O Demônios Fantasma. E ele também se chama Guimei. De acordo com os rumores. Além do Pontífice Supremo. Mas ninguém já viu seu verdadeiro rosto. Ele é um forte mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade. É muito difícil feri-lo com ataques físicos. Ele definitivamente é um dos mais resistentes entre os títulos Doulu. O rosto de Dugu Bo ficou vermelho.
Aquele Karagi-Mei é de fato poderoso. Se nós fossemos continuar lutando, eu definitivamente não seria um oponente para ele. Nin Fengxi disse seriamente. Esses dois títulos do Lu não apenas têm uma alta posição no rol dos espíritos, mas eles também são responsáveis por sustentar as leis. Eles são ambos importantes pilares do rol dos espíritos. Além dos outros poucos anciãos que estão escondidos dentro do rol dos anciãos. Qualquer assunto relacionado ao mundo exterior é decidido pelo Pontífice Supremo e pelos dois. Eles são importantes ajudantes do Pontífice Supremo. Dada a sua força agora, se você se encontrar com ele sozinho, não haverá chances de sobrevivência. É por isso que eu espero que você possa retornar com o Tio Espada para a Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Eu só poderei garantir a sua segurança se você estiver lá. Tang San abaixou sua cabeça e começou a pensar. De repente ele ergueu sua cabeça. Olhou para Nin Fengxi e disse. Tio Ning. Obrigado por suas boas intenções. Mas eu não posso apenas desistir desse jeito. A Academia Shurek ser capaz de chegar até esse ponto na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite não foi apenas graças ao meu trabalho duro. Se eu for abandonar meus colegas de time por causa da minha segurança pessoal, então eu jamais me perdoarei. Se um nó como esse se formar em meu coração, meu treinamento a partir de então jamais trará resultados. Portanto, eu preciso participar nas finais dessa vez. Você não acabou de dizer que até as finais acabarem o rol dos espíritos não deverá abertamente tomar outra ação contra mim? Os olhos de Nin Fengxi revelaram um traço de admiração. Mas as palavras que saíram de sua boca na verdade foram. Mas assim que as finais acabarem, se vocês realmente se tornarem os campeões, os ataques do rol dos espíritos serão muito mais assustadores dos que os de hoje. Nessa hora, até eu poderei não ser capaz de protegê-lo. Eu posso revelar um segredo a você. Entre os 7 grandes clãs, apenas os 3 clãs superiores não estão sob a influência do rol dos espíritos. O rol dos espíritos pode fazer os 2 grandes impérios o temerem. Por que é assim? Por causa da sua força absoluta. Eu me atrevo a dizer que os mestres dos espíritos controlados pelos 2 grandes impérios juntos não são nem metade dos controlados pelo rol dos espíritos. F.